O envolvimento da França no desenvolvimento da energia nuclear remonta aos anos imediatamente anteriores à Segunda Guerra Mundial, quando o chamado Grupo de Paris foi fundamental para sustentar uma reação em cadeia através da utilização de um moderador. O Grupo de Paris, composto por 4 cientistas da escola secundária francesa em Paris, mostrou que quando ocorre a fissão no núcleo de urânio, são liberados 2 ou 3 nêutrons, criando a possibilidade de uma reação em cadeia descontrolada. No entanto, foi apenas na década de 1950 que a França embarcou no programa de armas nucleares. O seu primeiro teste nuclear bem-sucedido foi realizado no deserto do Saara, na região da Argélia, em 1960. A justificativa para a França desenvolver o seu próprio programa de armas nucleares foi amplamente atribuída a razões de segurança e prestígio. Hoje, a França mantém cerca de 300 ogivas implantadas em mísseis balísticos lançados por submarino e em caças de combate. De onde este número surgiu? Propriamente pela administração francesa em fevereiro de 2015, quando o presidente François Hollande reafirmou este limite de ogivas, que foi anunciado pela primeira vez pelo antigo presidente Nicolas Sarkozy em 2008. É importante destacar que a França não possui uma tríade nuclear, que é claro, composta por 3 variantes de lançamento de artefatos nucleares, abolindo os sistemas terrestres móveis e de silos permanentes entre 1991 a 1998. A vertente marítima da Força Nuclear Francesa consiste em 4 unidades de submarinos e mísseis balísticos da classe Le Triomphant e Barracuda, movidos a energia nuclear, com sede em Le Long, na costa atlântica da Bretanha. Embora pelo menos um submarino nuclear esteja sempre implantado, a maior parte deles devem estar operacionais. Isso significa que sempre devem estar equipados com ogivas nucleares. Por exemplo, a classe Le Triomphant, com cada um contendo 16 mísseis balísticos M45 ou M51 de fabricação nacional, que podem transportar até 6 ogivas MIRVs TN-75, que são aquelas ogivas de reentrada independentes que possuem direcionamentos contra vários alvos. Já a vertente aérea consiste em 4 esquadrões de caças localizados em 4 bases. Os esquadrões são implantados em Avord, Istres e Saint-Dizier, que compreendem as aeronaves modernas Rafales, equipadas com os mísseis nucleares de cruzeiro ar-solo de médio alcance, sendo os mísseis Air-Sol Moyen Petit, na sigla genérica ASPIA, com ogiva TN-81 de 300 quilotons. A França também implantou o 4º esquadrão de pelo menos 24 aeronaves Rafale M, mais recentemente no porta-aviões Charles de Gaulle, baseado em Toulon. O míssil ASPIA tem autonomia de 500 km, acima de 300 km dos antigos mísseis. Em fevereiro de 2015, o presidente Hollande revelou que a França possuía 54 mísseis ASPIA, um número que não tinha sido divulgado anteriormente. Com a guerra na Ucrânia a todo vapor, a França se sentiu obrigada a sair da zona de conforto, entendendo que a OTAN nunca foi um encosto de tranquilidade para Paris, mas precisava modernizar suas armas em preparação para uma guerra direta contra o inimigo em curso na Europa. A Marinha Francesa acelerou a transição dos antigos mísseis balísticos lançados por submarinos M45 para os M51 mais recentes. Os mais novos submarinos da frota francesa, como por exemplo o Le Terrible e o Barracuda, estão totalmente equipados com as versões mais recentes das ogivas MK51.2 e MK51.3 de alcance estendido, estimado em 6.000 km. Já os mísseis de cruzeiro Air-Sol Moyen Petit estão passando por um processo de modernização para o projeto ASPIA-R desde 2016, sendo a versão renovada e verá o alcance do míssil ampliado e com uma nova ogiva termonuclear de 300 quilotons mais segura, tendo seu primeiro teste bem-sucedido em maio de 2024. Porém, a França entrou em um programa ainda mais ousado de meios aéreos que deve substituir os mísseis ASPIA-R, os renovados. Trata-se do projeto de míssil de cruzeiro hipersônico lançado por caças de combate Rafale,
sendo o míssil ASN-4G, que adotará a função de dissuasão nuclear pré-estratégica a partir de 2035. O míssil ASN-4G deve receber um novo motor movido ao motor nuclear Scramjet francês, cujos estudos estão avançando. Muitos questionam: motor nuclear Scramjet? Sim, não está errado. O princípio por trás dos motores Ramjet era relativamente simples: aspirar o ar na frente do míssil sob pressão, aquecê-lo para fazê-lo expandir e em seguida liberá-lo pela parte traseira, proporcionando o impulso. Os franceses querem então usar um reator nuclear para aquecer o ar lá na frente. E se isso acontecer, os franceses obterão um míssil diferencial com as seguintes características. Mas antes tem um recado: na loja oficial do Área Militar você encontra mais de 70 itens em camisetas, canecas, pôsteres e outros produtos por um preço acessível e de alta qualidade. Então acesse umapinca.com/área militar. A cada produto comprado você ajuda no meu trabalho em trazer mais análises e informações. O objetivo da França é projetar um míssil capaz de voo supersônico em Mach 4 e 5, ou agora hipersônico em Mach 7 ou 8. O ASN-4G poderia ser transportado pelo caça Rafale e o requisito é um alcance de míssil muito superior a 1.000 km, podendo atingir o território russo, por exemplo, de Kaliningrado, disparando de dentro da própria França, ou, no melhor dos cenários, disparando de dentro de algum país da OTAN, que faz fronteira com a Rússia, atingindo o vasto território russo. A França depende da dissuasão nuclear como garantia última da soberania francesa. As autoridades descrevem a função da dissuasão nuclear como visar proteger o país de qualquer forma de agressão dos atores estatais contra os interesses vitais do país, independentemente da sua origem ou forma. A OTAN, como aliança nuclear, depende fortemente das ogivas nucleares dos Estados Unidos estacionadas na Europa para sua dissuasão. Isso porque o Reino Unido e a França são as únicas potências nucleares da Europa. Embora façam parte da OTAN, essas duas nações mantêm um controle independente sobre seus próprios arsenais nucleares. Há décadas, a União Europeia tem sido relutante ou incapaz de fornecer dissuasão nuclear. Mas o ambiente de segurança incerto na Europa levou recentemente o Parlamento Europeu a reforçar o seu pilar de segurança, anteriormente negligenciado, e com isso fez com que alguns líderes políticos se tornassem mais expressivos sobre as armas nucleares. Nas últimas semanas, o presidente francês Emmanuel Macron apelou abertamente ao debate na Europa sobre a utilização das capacidades nucleares do seu país para defender o continente, basicamente expandindo as suas forças nucleares para toda a Europa, assim como os Estados Unidos já fazem em ao menos 6 bases militares espalhadas na região. Na opinião de Macron, a incerteza sobre o futuro envolvimento dos Estados Unidos na Europa, no que diz respeito à sua dependência pelo guarda-chuva nuclear americano por parte da OTAN, força a União Europeia a decidir se necessita de uma dissuasão nuclear própria e sugere que a França pode ajudar com isso. Mas não é claro se a França estaria disposta e seria capaz de alargar o seu guarda-chuva nuclear ao resto da União Europeia. Para que isso acontecesse, a França teria de abordar múltiplas questões, começando por explicar se manteria plena tomada de decisões sobre o seu arsenal, explorando as limitações do seu atual arsenal de armas nucleares baseadas no ar e pelo mar, a perda importante do monopólio na exploração do minério urânio na área do Sahel africano, e avaliar o impacto que tal decisão teria na OTAN e nas suas relações com os Estados Unidos. Após o Área Militar sofrer penalizações por apresentar questões sobre geopolítica e guerra, criei o Analytics, um novo canal que já ultrapassou a marca de 10 mil inscritos. Então conto com a sua presença, se inscreva e ative as notificações.